Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Planista e hoje eu vou falar sobre projetos de escadas, né? Esses tipos de estruturas estão presentes em diversos tipos de obras, como por exemplo prediais, industriais, passarelas. Bom, basicamente em todos os locais onde o homem precisa vencer uma distância vertical e até mesmo em projetos de drenagem, né? Dificilmente você vai encontrar duas escadas com uma geometria idêntica e fica mais complicado ainda quando nós falamos das armações em escadas de concreto. Então, nesse caso, é viável utilizarmos objetos paramétricos, como o próprio nome já diz. Elementos paramétricos são aqueles que eu crio ou modifico por meio de parâmetros. E ao alterar alguma variável, a estrutura como um todo deve respeitar regras, como por exemplo, ao modificar a geometria de uma escada, as armaduras devem se adequar à nova forma. Bom, segue o vídeo que eu vou trazer mais informações importantes sobre como, por que e quando criar esses tipos de elementos. O Outline Engineering, tem uma ferramenta que, na minha opinião, é uma das mais completas nesse quesito para a programação de elementos paramétricos. Você consegue programar qualquer tipo de elemento e de qualquer material. Mas, como o foco aqui é o concreto, os Python Parts, como são chamados dentro do software, permite que você crie modelos 3D da forma, das armaduras e até mesmo os detalhes 2D. Então, aqui em Library, Default, Python Parts e Engineering, eu encontro alguns elementos paramétricos que o software já fornece com a instalação. Tem vigas, pilares, um formato de travessa de encontro, consoles e aqui um dos Pythons que eu achei muito bacana para armar bordas de lajes. Então é só aproximar o Python de uma borda e ele já identifica a geometria e arma em 3D. Bom, como eu escolhi hoje o Python de escadas, para utilizar, o que eu tenho que fazer é arrastar a peça que eu quero para dentro da minha área de trabalho. Então a estrutura fica presa no meu mouse e a interface abriu aqui no canto esquerdo da minha tela. Ela está organizada em abas e dentro de cada aba eu tenho alguns parâmetros que a modificação interfere no modelo 3D. Então, parâmetros de layers, um ponto de referência ou parâmetros para geometria. E, por fim, aqui alguns parâmetros das armaduras 3D. As variáveis, como são chamadas, foram pensadas e escolhidas por quem programou esse elemento. Então eu vou posicionar ela aqui no meu modelo. E nesse Python especificamente, também foram programados o que eu chamo aqui de handles, onde eu posso modificar uma variável, só que de uma maneira mais visual. Então, retornando para a interface, eu vou preencher agora alguns parâmetros das armaduras. E nesse Python eu posso escolher dentre esses 23 formatos de barras. Eu vou escolher alguns aqui para depois definir a geometria das barras. E agora, aqui na aba abaixo é o local onde eu preencho as informações da barra. Então, aqui estão as variáveis que eu posso preencher para cada uma das armaduras e eu vou modificar algumas informações. Só repara que sempre que eu altero alguma coisa, o preview do modelo já atualiza. Falando agora um pouco da programação. Por exemplo, eu queria que a entrada aqui não fosse o espaçamento, fosse o número de barras. Legal. O código de todos os Pythons do Allplan são abertos, tá? Então, com um pouco de estudo, você pode abrir e modificar o código para que a pessoa entre com um número de barras. Bom, eu vou modificando aqui alguns parâmetros enquanto eu falo um pouco mais da programação. É uma programação em Python, que hoje é uma das linguagens mais difundidas no mundo. Então, além das funções de programação da própria linguagem em Python, você ainda conta com funções para utilizar as próprias ferramentas do Outline Engineering. Então, para programar uma barra, por exemplo, você precisa dar o diâmetro da barra, o formato da barra, o espaçamento ou o número de barras, e por aí vai. Depois de eu finalizar as edições, como não foi programado a extração dos desenhos 2D, eu já posso executá-los, que seria extrair cortes,
detalhar as barras e os quantitativos. Na minha opinião, programar o detalhamento é interessante, mas você pode perder um pouco da identidade do seu projeto. Imagine você conseguir prever todas as situações possíveis de um detalhamento. Então, como o Outline Engineer tem uma facilidade de realizar esses desenhos, abre aspas, né, manualmente, fecha aspas, eu prefiro criá-los por conta. E se eu precisar alterar algum parâmetro, né, mesmo depois de já iniciado os desenhos 2D, eles também devem ser atualizados automaticamente, porque o meu detalhamento está vinculado ao modelo. E isso não é nativo do Python Parts, tá? E sim do Outline Engineering. Bom, seguindo essa mesma linha de escadas, no próximo vídeo eu vou mostrar como o Outline Engineering se sai em situações mais complexas, ou seja, quando não vale a pena parametrizar tudo. Eu lancei um desafio em um outro vídeo sobre armações variáveis e curvas e pedi para que me enviassem modelos que acreditem ser complicados de armar. Então, eu já selecionei alguns modelos e essa escada helicoidal foi modelada por um dos nossos clientes, com uma ferramenta paramétrica também, tá? Mas apenas para forma. E ele me pediu que eu mostrasse como eu faria para criar a armação dela. Então, se você não quiser perder, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho. Muito obrigado e até a próxima!